Uniclac. Pessoal, vamos falar agora das leis de Morgan, também conhecida como negação de proposições compostas. Já vou fazer uma observação aqui, ó. Não pode confundir esse assunto com as equivalências. Nós estamos tratando de regras também, mas existem regras de equivalência e regras de negações, porém são coisas diferentes. Inclusive o conceito de negação é um conceito diferente, ó. Por exemplo, para negar uma proposição simples, basta acrescentar o não antes do verbo ou retirar caso ele já exista. Por exemplo, Marte é um planeta. Se eu quero negar, o símbolo de negação é como se fosse um tio, pode ser também uma cantoneira assim, tá? Esse símbolo também representa negação. Se eu quero negar uma frase do tipo Marte é um planeta, basta acrescentar Marte não é um planeta, antes do primeiro verbo aqui. Marte não é um planeta. Neguei. Isso implica o quê? Por exemplo, que se essa proposição é verdadeira, a outra proposição ficaria falsa. Então o conceito é diferente, porque o conceito de equivalência mantém verdadeiro e verdadeiro. O de negação não. O de negação inverte o valor da proposição. Uma proposição verdadeira, negada fica falsa. E vice-versa. Uma proposição falsa, negada fica verdadeira. De uma maneira simplificada. As equivalências mantêm os valores lógicos. Os valores ficam os mesmos. E agora aqui, esse assunto, negações, as proposições invertem os valores lógicos. Uma proposição verdadeira negada fica falsa. Uma proposição falsa negada fica verdadeira, tá certo? Então o conceito sendo diferente, as regras serão diferentes. Primeira, regra da negação para o conectivo e conjunção. Para o conectivo conjunção, que é este símbolo, antes de tudo eu coloquei parênteses para dizer que eu estou negando tudo isso daqui. Eu estou negando a proposição P e Q, mas também estou negando o conectivo. Então a regra é negar proposição composta unida pelo conectivo conjunção, troco a conjunção pela disjunção, nego as duas proposições. Fala de uma maneira simples. Negar P e Q, troco o E pelo OU, nega a primeira, nega a segunda. Tá certo? Por exemplo, João é médico e Pedro é músico. João é médico e conectivo E. Pedro é músico. Troco o E pelo OU, quando eu vou negar. Nego a primeira, João é médico, fica João não é médico. Pedro é músico, fica Pedro não é músico. Aqui também vale aquela regra, se a frase original, a primeira já está negada, e eu estou negando de novo, a negação some. Tá certo? Beleza? Então, esta é a regra do E. Principalmente, eu tenho que lembrar principalmente do que, Anderson? E troca por OU na negação. Nego a primeira, nego a segunda. Então, se ele pedir negação, negação é isso que tem que fazer. Negação também pode ser chamada de leis de Morgan, tá? Negação do conectivo de junção, o OU agora, é só o contrário. Se o E troca por OU, o OU troca por E. Então, negar P de junção Q. Nego P, troca por conjunção, nego o Q. Falando de uma maneira simples. Negação de P o quê? Nega P, coloca E, troca por E e nega o quê? Por exemplo, Cuiabá é uma cidade fria ou Curitiba é uma cidade quente. E a questão pediu para eu negar isso. Como que fica? Nega a primeira, fica Cuiabá não é uma cidade fria. E este ou troca por E. Curitiba é quente, troca por Curitiba não é quente. Nega a primeira, nega a segunda, mas principalmente troca o ou pelo E. Essa é a regra número 2. Regra da disjunção. A disjunção exclusiva, é interessante isso, tá? A disjunção exclusiva não nega as proposições, troca apenas o conectivo. Então, negar P, disjunção exclusiva Q. Eu não nego P e o Q, não acrescenta não aqui. Não precisa negar as proposições. Você apenas troca o conectivo de disjunção exclusiva pelo conectivo bicondicional. Isso tem uma explicação. A explicação é lá na tabela verdade. A tabela verdade da disjunção exclusiva e da bicondicionais já são invertidas. E a negação é justamente essa inversão. Se é justamente a inversão, a simples troca do conectivo já faz a inversão. Professor, tem que lembrar tudo isso na hora da prova? Não. Lembre apenas que se a frase traz ou, disjunção exclusiva, troca esse ou por si e somente si. Por exemplo, ou João é cuiabano ou João é goiano. Como que é a negação?
João é cuiabano, se e somente se, João é goiano. Apenas troco o ou pelo se e somente se. Professor, mas a frase de baixo é um absurdo. É, porque a negação, se a primeira frase for uma verdade, a segunda é uma mentira, realmente. Tá certo? Então, o ou eu troquei apenas pela bicondicional. Perceba que eu coloquei João é cuiabano, que continua João é cuiabano. Eu não acrescentei não, eu só troquei o conectivo, ou, de junção exclusiva, pelo conectivo se e somente se, que é o bicondicional. Fiz isso, pronto, já neguei, já está negado. Tá bom? Último, que é o conectivo condicional. O conectivo condicional é a regra, mantém a primeira e nega a segunda. Conectivo condicional, negar, P condicional o quê? Que é o se então, né? Se P, então o quê? Negar isso significa manter a primeira proposição, trocar a condicional pelo E, negar apenas a segunda proposição. Mantém a primeira e nega a segunda. Então se a frase for, se você estuda então será aprovado. Como que eu nego isso? Negação. Por exemplo, se isso for verdade, a negação, qual será a mentira? Então você mantém a primeira. Você estuda, ou estudou, o tempo não importa. Está afirmativo, está afirmativo. Você estuda, você estudou. Mantém a primeira. Troca o se então pelo e. Nega só a segunda. Não foi aprovado. Então a negação é mantém a primeira, nega só a segunda. O tempo do verbo pode ser estudar, estudou, o tempo não importa. Tá? Você estuda, você estudou. Troca o se então pelo e. Nega só a segunda. Será aprovado ou não será aprovado? Beleza? Ou não foi aprovado? O tempo não importa. Então, essas são as regras de negações. Vamos fazer agora os exercícios, turma. Pessoal, vamos aqui para a primeira questão. Exemplo. A negação da proposição composta. José é alto e Maria é baixa. Então, regra do E. Negação do E. Qual é a regra? Eu troco o E pelo ou. Negando a primeira, negando a segunda. Então, vou procurar José não é alto ou, troco o E pelo ou Maria não é baixa. José não é alto ou Maria não é baixa, alternativa certa, letra D de dado. Ó. José é alto, José não é alto. E, troca por ou. Maria é baixa, Maria não é baixa. Alternativa D de dado, beleza? Facinho, vamos para a próxima. Pessoal, próximo item, vai lá. A negação, ó, o assunto. A negação, não é equivalência. Da proposição, para aí, é quente ou estamos no verão? Então vamos fazer, ó. Para aí é quente. Se eu negar, vai ficar para aí não é quente. Não é quente. Ou, troca pelo E. Nega a segunda também. Não estamos no verão. Para aí não é quente. Troca o ou pelo E. Não estamos no verão. Para aí não é quente. E não estamos no verão. Alternativa certa, letra E de elefante. Facinho. Decoreba da regra. Vamos para a próxima. Agora vamos com calma neste exemplo. Olha só, ele traz mais do que um conectivo. Ele fala... Vou de tênis e visto um paletó ou não faço sucesso. Então tem um e ali no começo, mas tem um ou depois no fim, tá certo? Então nós temos que aplicar parte a parte. Vamos lá. Vou de tênis. Eu quero uma negação, ó, uma negação dessa afirmação. Vou de tênis. O que eu vou ter que fazer nessa parte? Vou negar, vou escrever não vou de tênis. Não vou de tênis. Este E troca por ou, é a regra. Visto um paletó, vou escrever não visto um paletó. Ou troca-se por E, é a regra. Não faço, vou negar. Só que como tinha um não, basta cortar o não. Se eu nego algo que já tem um não, retira ele. Não vou de tênis, ou não visto um paletó e faço sucesso. Vamos ver se é a letra A. Não vou de tênis, ou, tá certo? Não visto um paletó, e, tá certo? Faço sucesso. Pronto. Já é a letra A a resposta. Letra A de Anderson. Beleza? Então, essa questão eu tinha dois conectivos na brincadeira. Tínhamos que aplicar a regra para os dois conectivos. Beleza? Preste muita atenção. Se for necessário, refaça a questão olhando os detalhes. Questão importante, questão bacana. Vamos para a próxima. Pessoal, próximo exemplo. A negação lógica da sentença. Se como demais, então passo mal. Agora é o se então. O que eu faço com o se então? Regrinha do se então. Eu tiro o se então. No lugar de se então eu coloco quem? O e. Mantenho a primeira e nego a segunda.
Mantenho a primeira e nego a segunda. Mantenho a primeira, como demais. Tiro o se então, coloco um E. Como demais e nego a segunda, não passo mal. Essa é a resposta. Como demais e não passo mal. Como demais e não passo mal. Alternativa certa, letra C de cachorro. Beleza? Facinho? Vamos para a próxima. Regrinha, regrinha. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Quando? Quando é a condicional. Vamos lá, para a próxima. Pessoal, só para reforçar a regra que nós acabamos de ver. Um outro enunciado aqui, mas a regra é a mesma. A negação da seguinte proposição. Então fique claro que eu estou trabalhando negação lá desde o começo, ó. Tá certo? Regras de negação. Não confunda, vou ser chato, mas não confunda regras de negação com regras de equivalência. A negação da seguinte proposição composta. Se estuda atentamente, então serei nomeado para o concurso público. Se então, eu tiro o se então, coloco um E, é a regra. Mantém a primeira, não mexe. E nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então eu vou ler. Estuda atentamente. E não serei nomeado para o concurso público. Estuda atentamente e não serei nomeado para o concurso público, letra B de bola. Tá certo? Professor, que tragédia. Tudo bem, mas se isso aqui é uma verdade, a negação é a mentira, né? Então pense dessa forma. Então, a negação é a inversão do valor, é a inversão da ideia. Se essa ideia é verdadeira, essa ideia seria falsa. Porque ele está pedindo a negação. Mas nem preciso pensar em tudo isso, tá? Nem preciso pensar em tudo isso. É negação? Qual é a regra do se então na negação? Mantém a primeira e nega a segunda. Essa é a regra, eu tenho que decorar a regra, beleza? Vamos para o próximo item. Pessoal, último item sobre essa bateria de questões sobre negação das proposições compostas, ou lei de Morgan, que é a mesma coisa. Ele pede a negação da proposição. João passa no concurso público, se e somente se, João estuda. Então, o conectivo é o se e somente se. Galera, a regra fala, de junção exclusiva, basta trocar o conectivo pelo bicondicional. E vice-versa. Se eu tenho uma bicondicional, basta trocar o conectivo pela disjunção exclusiva. Em outras palavras, se o conectivo que está sendo usado é ou, troca-se o ou pelo se e somente se. E o contrário também é válido, sem fazer mais nada da frase. Se o conectivo é se e somente se, basta trocar ele pelo ou, sem fazer mais nada na frase. Então não preciso negar, colocar não aqui ali, basta trocar aqui, ó. O se e somente se vai ser trocado pelo ou. Então a frase que eu vou ler, que eu estou procurando é: tira esse se e somente se, coloca ou no começo da frase, ou aqui no meio, e eu estou procurando ou João passa no concurso público, ou João estuda. Qual frase traz isso? Ó? Ou João passa no concurso público, ou João estuda. Letra D de Deus. Nessa daqui, eu não preciso acrescentar não, basta trocar o conectivo. Qual regra, professor? Regra da bicondicional com a disjunção exclusiva. Vice-versa. Beleza? Galera, essa foi nossa aula sobre negação de proposições compostas. Vocês viram que o que eu preciso é memorizar as regrinhas. Tá certo? Memorizei as regrinhas, consigo fazer as questões tranquilamente. Então, memorize as regras. Essa é a dica. Vamos para a próxima aula.